Bom, na aula de hoje, nós vamos ver período composto por subordinação, ou orações subordinadas. E para começo de conversa, nós precisamos relembrar o que é uma oração e o que é um período. Bom, a oração são frases que possuem verbos. Lembram dos verbos? Muito bem. E o período, certo? Vai se dividir em simples e composto. No período simples, tem a presença apenas de um verbo na nossa oração. Então, vai ser apenas uma oração, já que possui apenas um verbo. No período composto, vai possuir mais de um verbo, seja ele 2, 3 ou 4 verbos, e assim por diante. O que vai nos importar agora é o período composto, que é o que nós estamos estudando agora, ou seja, frases que possuem mais de um verbo, ou orações que possuem mais de um verbo. Quando eu estiver falando oração aqui, eu estou falando de frases que têm verbos. Certinho? Então, vamos lá. Período composto por subordinação. A palavra subordinação tem uma causa de dependência, algo que depende de outro. Por exemplo, uma pessoa que depende de outra pessoa, ela é subordinada àquela, como um empregado e um patrão, certo? Só para fazer uma pequena alusão rapidinha à subordinação e seu significado. Então, vamos lá. Nesse caso, seria uma oração, uma frase que é subordinada à outra, que tem dependência de outra frase. Então, vamos lá. Essa subordinação divide a frase em dois, certo? Que vai ser a oração principal e a oração subordinada. Então, vamos lá. Na oração principal, vai destacar a ideia principal que eu quero falar sobre algum assunto, a ideia inicial, o núcleo, ou seja, vai ser a parte mais importante da frase, certo? E já a oração subordinada apenas vai completar a ideia principal que eu disse anteriormente, ok? Tendo essa característica de dependência da oração principal. A oração subordinada, ela não vai existir sem a oração principal. E assim eu irei dividir a minha frase em dois. Vamos para os exemplos. Bom, agora nós vamos ver essa teoria na prática. Como ficaria a nossa frase? Ele colheu as sementes que plantou. Primeira coisa que devemos fazer é identificar os verbos. Quem são os verbos dessa frase? Colheu e plantou, que indicam ações, certo? Eu vou colher alguma coisa e eu vou plantar alguma coisa, ok? Identifiquei dois verbos, significa que possui duas orações. Agora vamos descobrir qual delas é a oração principal e qual delas é a oração subordinada, dividindo a frase. E como é que eu faço isso? Vamos voltar aqui para baixo. Conjunção integrante. O que é isso? Conjunção integrante. Só vai aparecer essas duas aqui. Que e se. A função dela é ligar as duas orações, certo? Ela é como se fosse uma colinha que fica bem no meio da frase, que vai juntar a minha oração principal à minha oração subordinada, ok? Então, vamos lá. Eu vou procurar a minha conjunção. Achei o que? Quando eu achar o que, corto antes do que? Antes da minha conjunção, certo? Pronto, dividi a minha frase em dois. Agora, qual delas é a minha oração subordinada e qual delas é a minha oração principal? Sempre a que ficar com a conjunção será a minha oração subordinada, certo? Vamos ver como a oração principal, ela vai exprimir a ideia principal da frase. Ele colheu as sementes. Ok, certo, deu para me entender que ele colheu as sementes, mas falta algo mais nessa frase. Então, vem a oração subordinada para completar essa ideia. Que plantou, ok? As sementes que ele plantou, certinho? Então, vamos fazer como essa. Eu tenho medo de que ela viaje novamente. Mesmo processo. Identificamos os verbos. O verbo tenho, de
ter alguma coisa, e o verbo viaje, de viajar para algum lugar, certo? Cadê a minha conjunção? Achei ela, que. Então, eu vou cortar aqui, certo? Então, vamos lá. Eu tenho medo. Entendi, beleza, eu tenho medo. Mas aí você se pergunta, mas tu tem medo de quê? Certo? Não é assim que você perguntaria para a pessoa? Então, ela vai responder de que ela viaje novamente. Entenderam como completou o sentido dessa? Só que essa existiria de boa sem essa. Mas essa daqui não, ok? Bom, as orações subordinadas, elas vão se dividir em três. As substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Hoje nós vamos ver as substantivas. Vai ser as orações subordinadas que nós vamos estudar, certo? As orações subordinadas substantivas, elas possuem função de substantivo. Então, para isso, a gente tem que relembrar quais são as funções do nosso substantivo, certo? O nosso substantivo vai ter 6 funções, ok? Sendo assim, nós vamos ter 6 orações subordinadas substantivas. Nós vamos ver agora comigo 3 delas, as 3 primeiras, ok? Então, vamos para a primeira oração subordinada substantiva, que é a subjetiva. Ela exerce função de sujeito da frase. Então, vamos identificar essa oração subordinada substantiva subjetiva nos exemplos abaixo, ok? Pode-se dizer que ela traiu o namorado. Fazemos o mesmo processo. Identificamos os verbos dizer e traiu, do verbo dizer e do verbo trair, certo? Tem 2 verbos, tem 2 orações. Identifico a minha conjunção que, já sei onde cortar. Dividi minha frase em 2, já fiz metade do que eu tinha que fazer da minha atividade, certo? Uma vai ser a minha oração principal e aqui ficou com a conjunção, vai ser a minha oração subordinada. Então, para poder classificar em oração subordinada substantiva subjetiva, eu preciso olhar para a oração principal, certo? Pode-se dizer, eu consigo achar um sujeito nessa oração? Pode-se dizer, mas dizer o quê? Dizer alguma coisa de quem? Eu estou dizendo? Quem está dizendo? Eu não consigo responder nenhuma dessas perguntas lendo essa primeira oração. Pode-se dizer. Procurei sujeito, não achei. Então, o sujeito vai estar onde? O sujeito vai estar na minha oração subordinada. E é por isso que ela é chamada de oração subordinada substantiva subjetiva. Certo? Olhem só que ela traiu o marido. Quem é o nosso sujeito? Ela. Ela traiu o marido. Certo? Então, o nosso sujeito foi jogado lá para minha oração subordinada. Ok? Um outro exemplo. Vamos fazê-lo juntos. Primeira coisa que faço, procuro os verbos. O verbo é um verbo de ligação, certo? Toda vez que vocês virem a letrinha E acentuada, é um verbo de ligação, ok? E o verbo seja. Tanto o verbo quanto o verbo seja vem do verbo ser. Eu sou, você é, eles são, ok? Então, cadê a minha conjunção? Conjunção, já achei, ok. Corto a frase. Aqui, dividi a minha frase em 2. Essa vai ser a minha oração principal e essa vai ser a minha oração subordinada. Certo? Até aí, ok. Vamos identificá-la. Não é possível. Não é possível o quê? Eu estou falando de algo, de alguém nessa primeira oração, na minha oração principal. Eu consigo identificar esse sujeito de quem fez alguma ação, de quem participa de algo, certo? Não consigo, não é possível. Não é possível o quê? Que meu vizinho seja tão chato. Quem é o sujeito? Meu vizinho. Ele foi jogado lá para minha oração subordinada. Então, é por isso que ela é chamada de oração subordinada substantiva subjetiva. Pois o sujeito, ele vai estar na minha oração subordinada. Essa é a principal característica.
Agora vamos para a segunda oração subordinada substantiva, que é chamada de predicativa, pois ela exerce a função de predicado, certo? Então vamos relembrar. Predicado é tudo aquilo que complementa e dá sentido ao sujeito, aquilo que caracteriza o sujeito, que diz que ele é ou não é, certo? O predicado, ele sempre tem a presença de verbos de ligação, como o verbo ser, que foi um verbo que eu já falei para vocês, que pode se apresentar desta forma, ok? Então vamos para o exemplo. A verdade é que não entendi nada. A gente faz o mesmo processo, ok? Identifica o verbo e entendi, certo? Circula a minha conjunção. Já sei onde separar a minha frase. Separei em duas: oração principal e oração subordinada substantiva, ok? Agora vamos descobrir por que ela é predicativa, certo? Então eu olho para a minha oração principal. Ela tem sujeito? A verdade é. Tem sujeito. A verdade funciona como sujeito, ok? Pronto. Se ela tem sujeito, então eu vou olhar para o meu verbo. Que tipo de verbo é esse? Se for um verbo de ligação, o verbo ser, por exemplo, então essa frase é uma oração subordinada substantiva predicativa, ok? Muito fácil, não é? Sempre que aparecer o verbozinho é o nosso verbo de ligação, seja qual for a sua forma, essa vai ser uma oração subordinada substantiva predicativa. A minha terceira oração subordinada substantiva vai ser a objetiva direta, que vai exercer a função de objeto direto. Para isso, nós precisamos saber que o objeto direto é pedido quando se tem um verbo transitivo direto na frase. Para isso, precisamos relembrar dos verbos. O que são verbos transitivos diretos e transitivos indiretos? Os verbos transitivos diretos são aqueles que não precisam de preposição para ter um sentido completo e correto na frase, certo? Então, vamos ver aqui no exemplo. Maria disse que João traiu a Chiquinha. A gente faz a mesma coisa. Encontra os verbos disse e traiu, do verbo dizer e do verbo trair, certo? Encontra a conjunção que, já sei onde separar essa frase, já sei que essa vai ser a minha oração principal e essa a minha oração subordinada substantiva. Agora eu vou analisar para descobrir por que ela é objetiva direta. Então eu olho para a minha oração principal. Maria disse. Ela possui sujeito? Possui. Maria. A Maria que disse. Agora eu olho para o verbo. E ela não pode ser subjetiva. Disse. É um verbo de ligação? Não. Então ela também não pode ser predicativa. Então que tipo de verbo é esse? É um verbo transitivo direto. Porque eu me pergunto. Quem diz? Diz alguma coisa, certo? Então, eu me pergunto, Maria disse o quê? Certo? Então, toda vez que eu posso responder a essa pergunta sem colocar uma preposição fazendo a ligação das minhas duas frases, certo? Das minhas duas orações, então, toda a minha frase vai funcionar como objeto direto. Então, vai ser uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Muito fácil, não é?